A improvisação aparece bem no começo, lá no comecinho da década de 80, ainda meio contaminado pelos happenings, né? Na época a gente chamava de happenings. E por uma coisa que eu acho que talvez acontecia naturalmente, uma crença de que aquilo era valoroso. Inclusive eu acho que o único vídeo que tem meu no Recordança sou eu improvisando em cena e levando uma queda. Não lembra E o nome desse trabalho? não me lembro o nome, mas você só tem um vídeo que é Não comigo sei qual é o dançando, nome, querendo. que foi o vídeo, aquela apresentação trágica do antigo ciclo de dança, e que o palco estava molhado, porque eram 1000 pessoas se apresentando uma atrás da outra, de suor, e eu fui jogar a perna e subiram as duas pernas, subiu e eu caí. Fui dali para outro dia para um osteopata para colocar a minha coluna no lugar. E aquele trabalho já é improvisado. Aquele trabalho já era improvisado. E naquela época eu fazia umas improvisações onde desse. Fiz improvisações no CAC, tem uma performance que eu fiz lá que se chamava Se na Próxima Encarnação Não For um Duende, Eu Quero Ser uma Fechadura de Motel de 5ª categoria. E eu estava investigando essa relação abusiva da mídia. Enfim, tinha uma televisão em cena, tinha uma criança que participou comigo da performance, que hoje já está um rapaz, inclusive acho que ele trabalha com imagem, que é o Sarungawa, Gabriel Sarungawa, né, filho da Belinha. Então isso de uma certa forma no começo eu acho que se apresenta mais, até eu começar a trabalhar na Companhia dos Homens, fazer muita aula de dança, as apresentações com grupos daqui, Ayrton, Suienes, Zdenek. Mesmo o trabalho de Zdenek sendo bem contemporâneo para a época, ainda não era improvisado, era coreografado. Isso foi amenizando, foi meio que sendo deixado de lado. Aí quando eu fui para a Europa, e lá eu basicamente só trabalhei com companhias de dança-teatro, todas as duas diretoras que eu trabalhei, elas só trabalhavam com improvisação. Então era bem específico, porque era improvisação no processo criativo para definir uma coreografia. Então em cena mesmo tinha pouco espaço para improvisação. E aí, mas isso de certa forma, esses processos, os resultados, eram os espetáculos que as companhias faziam, mas esses processos para mim foram muito importantes, principalmente na segunda companhia, em Frankfurt, porque eu comecei a perceber que no resultado final dos espetáculos, por ter sido improvisado, mesmo que a Marie-Louise Stiller, que era a diretora dessa companhia, o Freies Tanztheater Frankfurt, ela tinha sido bailarina da Pina Bausch na década de 70. Então ela trazia um pouco daquela metodologia de perguntas, então ela fazia perguntas e a gente ia tentando resolver no corpo. E aí ela filmava tudo, e aí ela selecionava o que ela achava que tinha mais a ver com a ideia dela, com a dramaturgia dela, a gente via aquilo no fim de semana. E aí ela dizia, olha, isso aqui a gente vai trabalhar essa semana nessa direção, para aqui ou para lá, ela ia dando indicações, né? E a gente ia trabalhando em cima disso. E aí eu comecei a perceber que quando o resultado estava pronto, que eu ia assistir em vídeo o espetáculo todo, eu percebia que muitas coisas que estavam acontecendo comigo fora da companhia, ou seja, enquanto pessoa, minhas loucuras, minhas crises, meu aspecto emocional, meu aspecto simbólico, eles estavam presentes na cena, mesmo que, assim, ninguém ia saber, ninguém ia perceber, eu acho que nem mesmo Marie-Louise e nem eu, porque no momento da criação aquilo passava, eu acho que muito pelo inconsciente. Mas aí eu fui percebendo o quanto as minhas próprias coisas estavam ali, que é quando eu vou justamente começar a viajar nessa coisa de imagem corporal, né? Como é que a dança que a gente faz improvisando interfere na gente, no modo de estar no mundo, fora da dança, e como o mundo fora da dança interfere no que a gente faz e produz na dança, né? Nos nossos processos criativos, que permeia até hoje minha pesquisa de mestrado,
vagueia aí em torno desse conceito de imagem corporal. E aí, lógico, depois que eu comecei, isso não só na parte do processo criativo, mas nos processos pedagógicos também. Então, eu uso improvisação nas minhas aulas. Então, eu hoje em dia, eu digo que eu tenho 3 estruturas básicas de aula. Uma que eu chamo um processo mais vivencial, que é todo em cima de sensação, de percepção, de acordar os sentidos, de colocar o corpo num estado mais sensível, aguçar a escuta do corpo, dos processos que estão acontecendo no corpo, para daí começar a improvisar, começar a produzir movimento. Uma aula que eu chamo de semi-estruturada, que tem como conteúdo central as referências das práticas somáticas, onde eu vou usar algumas técnicas, mas aí eu já vou aplicar determinados exercícios específicos, determinadas técnicas, para a partir dessa organização corporal começar a improvisar, mas aí ainda vem a improvisação. E uma aula que eu chamo de estruturada, essa foi a semi-estruturada, onde eu considero uma aula mais tradicional, onde eu apresento algumas coisas, em alguns momentos as pessoas repetem, mas a partir de um determinado momento da aula eu peço que, em cima daquilo que o corpo assimilou, ele comece a desvirtuar, a mudar, a desconstruir e encontrar a sua própria forma de fazer aquilo, né? De fazer aquela estrutura de movimento. E de um tempo para cá, depois que eu fiz a pós-graduação da Angel Viana, em dança como prática terapêutica, eu passei um tempo trabalhando com o núcleo de pesquisa de corpo e subjetividade de Daniela Santos, lá no CAPS, com pessoas com sofrimento psíquico. E lá também, dentro do ambiente terapêutico, o recurso principal do trabalho era a improvisação. Então, eu acredito muito na improvisação. Tanto é que é o tema central da minha pesquisa de mestrado, é a improvisação em dança, né? Que eu já estou colocando num lugar que não é mais de uma pessoa improvisando dança, mas que quando a gente improvisa em dança, na verdade a gente está se improvisando, ou seja, você está criando novas formas de estar no mundo, de lidar com a gravidade, de lidar com seus próprios mecanismos de criação, de lidar com a sua estrutura física, suas habilidades, suas deficiências, como entender isso, como criar um equilíbrio dinâmico entre essas duas coisas e produzir movimento, produzir dança. Então hoje eu tô com essa ideia de que na verdade improvisar-se dançando seria um termo mais correto para aulas ou trabalhos que usem a improvisação como foco, né? De procedimento. Na época, eu não tinha muita referência, não. A gente não tinha YouTube, a gente não tinha muitos livros de dança. Eu não tinha, na época, uma assiduidade ou uma prática constante de leitura, até porque a literatura de dança na época era muito reduzida. Então, era uma coisa minha. Eu achava que era mais eu não acho isso agora, mas assim, na época eu achava que isso era mais artístico. Você improvisar do que você repetir uma coreografia. Então, de certa forma, esse pensamento foi se transformando, foi se moldando. Ele sai de um lugar de categoria de valor, de menos ou mais, mas ele continua e vai assumindo importância cada vez maior no meu trabalho. Mas assim, referência, eu acho que na época era uma necessidade, era um desejo, era uma coisa minha. E eu achava também que era, para mim, enquanto artista, era um desafio maior. Eu ter que criar alguma coisa na hora e aquilo, de certa forma, não ser só um emaranhado de movimento sem sentido, mas como dar sentido ao que se faz na hora que você está fazendo. Então, tinha a preocupação de criar movimentos, que na época era muito focada no movimento, mas tinha o foco de como é que eu consigo improvisar e me manter dentro da minha questão, o que eu estou trabalhando ali naquela performance, naquele trabalho específico, entendeu? Uma mudança de pensamento eu não diria, mas houve o que hoje acho que foi uma adequação. Eu queria ser um profissional de dança e improvisação naquela época era meio, ainda hoje um pouco
pouco menos, mas na época era muito, era considerado uma arte menor na dança, era uma coisa de gente doida, de riponga ou de qualquer nome que vá numa dessas vertentes, dessas variáveis. E eu tinha um pouco essa fama de louco, de riponga, eu acho. Então as pessoas associavam de uma certa forma e quando eu entro na Companhia dos Homens, que a gente trabalha basicamente com repertório dado por um coreógrafo que cria os passos e a gente aprende, ele encadeia e monta uma estrutura, eu encaro isso como meu processo de formação, assim, porque nisso aí eu também estou desenvolvendo o repertório, habilidades motoras, entendeu? De como entender meu corpo em situações que não são criadas por mim, também é um exercício, né? E que por mais que a situação seja dada, não deixa de haver uma improvisação, porque a pessoa tem que se improvisar fazendo uma coisa que é dada, ou seja, eu tenho que achar um jeito meu de fazer uma coisa que é dada para mim. Então, de certa forma, eu estou me improvisando, eu estou descobrindo formas em mim que eu não conhecia antes, que estão surgindo naquele momento de como lidar com o material dado. Hoje eu vejo isso, na época não, né? Hoje refletindo e pensando sobre o processo. E a partir de um certo tempo, trabalhando mesmo nessa companhia, porque aí eu fui começar a pesquisar, as coisas gradualmente vão vindo juntas, a literatura começa a aparecer, os conceitos, os contatos com outros professores, com outros artistas, né? E aí a gente vai entrando nesse processo reflexivo e eu tinha sempre, quando fazia as coreografias, como é que eu consigo aprender com o que eu estou fazendo a cada apresentação, ou seja, de não dar aquilo como uma coisa dada, onde eu tenho que a cada espetáculo eu tenho apenas que repetir uma sequência, mas como é que eu me aprendo naquela sequência, como é que eu entendo minha técnica, como é que eu entendo minhas habilidades físicas, como é que eu vou lidar com aqueles movimentos que não são meus, mas que aprender a colocar eles no meu corpo, não me adequar a eles, mas colocar eles no meu corpo. Então eu acho que isso também passa por um processo de improvisação, de se improvisar, né? De entender como é que alguma coisa acontece no corpo, mesmo que não seja sua criação. A gente tem essas coisas, a arte não foge, né? Esses nichos, esses campos de saber, eles têm uma construção histórica. E a gente tem nossa construção histórica dentro da dança. E essa construção, ela vai se desenvolvendo no sentido de que o que é valorizado era justamente a perfeição da execução, um certo ser exímio, né, naquilo que você realiza, dentro de determinados componentes que historicamente também vão mudando, quantas piruetas você dá, a altura que você eleva a sua perna, a altura do seu salto. Então, por muito tempo, coisas desse tipo, habilidades físicas eram muito... E a arte mesmo ficava muito por conta do coreógrafo, né? O coreógrafo é quem era, a história mais ou menos tradicional da dança é muito baseada em cima disso, né? Coreógrafos muito importantes que foram criando trabalhos e aqueles trabalhos eram referências pontuais, tentando construir meio que uma história linear. Naquele tempo essa pessoa fazia isso, nesse tempo essa pessoa fazia aquilo. E o artista bailarino, ele de certa forma, no meu ver, ele ficava era criado naturalmente uma hierarquia onde ele estaria um pouco abaixo. E eu acho que eu não deslegitimizo isso, mas eu acho que, por consequência desse desenvolvimento histórico, a quantidade de pesquisas que existem hoje em cima de improvisação, que é muito grande e que não é só baseada numa prática de determinados grupos, de determinados artistas, mas ela passa a ser um conceito, ela passa a ser uma ideia que é investigada, que é experimentada. Então, na academia hoje se produz muito sobre improvisação, né? Na academia se pensa muito a improvisação em todos os seus âmbitos, seja no pedagógico, seja em processos criativos, no artístico, entendeu? Mas as pessoas estão tentando entender, e aí as pessoas vão abordar a improvisação
por diversas formas, pelas ciências cognitivas, pela neurociência, por processos criativos. As vertentes são muitas, né? E na dança-terapia, que basicamente trabalha com improvisação, não trabalha com nada dado, isso desde sempre, né? E numa história que vai correr paralela com a história da dança, principalmente no século passado, quando a dança-terapia começa a existir, começa a ser pesquisada, começa a ser praticada. E eu acho que hoje tem a ver com esse mundo móvel, essa tentativa da dança sair desse entendimento cartesiano, bionívoco, de uma coisa ou outra, de que só existe uma forma de fazer dança. Então hoje esse questionamento é muito forte na dança contemporânea, né? Que dança é que pode, né? E que corpo pode dançar? Essas são todas questões que estão permeando nossa área, nosso campo, entendeu? E eu acho que essas discussões elas são muito boas porque elas vão levar a gente, a partir do momento em que você... Hoje eu estava ouvindo uma coisa de Sueli Ronick e ela dizia... Não foi da Sueli Ronick, foi um vídeo, eu vi esse vídeo e vi um outro da Monja Cohen. E ela falava que para que haja primeiro uma necessidade de reflexão é preciso sentir. Então você primeiro sente, se você tem a raiva, ela estava falando pelo aspecto das emoções, né? Se você está triste, se você está alegre, se você está com inveja, a tendência normal que a gente tem é de simplesmente renegar aquilo. E ela vai falar que isso são facetas do humano, elas não vão desaparecer porque a gente não quer lidar com elas. Então o primeiro ponto é você sentir, porque no momento de sentir você gera uma reflexão, por que é que eu estou sentindo isso? Né? E eu acho que para a dança também vai nesse mesmo sentido. Então, a partir do momento que a gente começa a desenvolver reflexões, percepções diferentes do que é dança, do que pode ser dançado, e infelizmente do que é valoroso em dança, porque eu não queria partir para aí, porque eu não acho que tem valor. Eu acho que a dança que é coreografada, ela tem um lugar, a dança que é improvisada tem outro lugar, a dança que é feita de X, Y, Z, cada uma tem seu lugar num contexto que é maior do que aquela prática individual em si. Aquilo faz parte de um contexto como um todo. E dentro de um processo evolutivo, esse contexto geral do campo da dança, ele vai se permeando e vai evoluindo aqui. Eu não estou colocando no sentido de melhorar, de progresso, estou colocando no sentido de transformação. As coisas vão se transformando para se adaptar ao sistema e ao ambiente onde elas vivem, né? E eu acho que sim, hoje eu acho a improvisação ela passa a ter uma importância maior, muito mais pessoas se debruçando sobre ela, pesquisando sobre ela. Isso, notadamente, vai refletir uma mudança de paradigma, né? Eu acho. Eu acho que aí é pessoal, né? É meu posicionamento, é como eu vejo, é como eu sinto, eu gosto de ver gente improvisando, eu gosto de improvisar. Eu acho que a gente se descobre, a gente vai dando metáforas para coisas que até, como eu disse no começo, nem são da dança, né? São da vida. Então, às vezes você trabalha com uma pessoa e a pessoa está improvisando e ela está sempre caindo no mesmo lugar, Então, por exemplo, eu gosto muito de observar as pessoas com quem eu trabalho. E nesse caso aí, na maioria das vezes, eu observo que esse tipo de pessoa, ela faz isso na vida também. Ela às vezes até tenta sair de algum padrão, tenta agir na vida de uma forma diferente, mas ela não conhece, ela termina sempre caindo no mesmo lugar. Então, eu acho que quando a gente... Porque tem muita coisa envolvida aí que eu acredito, né? Eu acredito que existam estruturas, então a gente tem uma estrutura que vai delimitar um determinado arcabouço, que é a estrutura física. Eu não tenho 10 braços, eu não tenho 5 pernas, né? Eu tenho o meu aparelho sensório-motor, que é comum a todos os humanos, então isso aí já define
uma possibilidade, já limita né, de alguma forma. Mas como é que dentro disso cada um se resolve? E eu acho que isso vem lá desde o nível celular. As próprias células estão improvisando o tempo todo para sobreviver, para serem criativas e para se manterem vivas. Elas, dentro daquela estrutura que é dada, com aquelas organelas que estão ali dentro, com aquela carga genética, elas estão improvisando de acordo com o ambiente a que elas estão expostas para que ela continue vivendo. E você vê isso, por exemplo, em experimentos que eles fizeram com célula-tronco nessa nova biologia, como eles chamam, dentro da epigenética, e eles pegaram células-tronco e colocaram em Petri dish, que são aqueles potinhos rasinhos, com colônias, com um ambiente criado quimicamente, com determinadas substâncias, mais ácido, mais alcalino, e eles viram que as células-tronco se transformaram, umas se transformaram em músculo, outras se transformaram em osso, ou seja, existe uma estrutura ali que define o que é aquela célula, quais são as organelas que tem nela, a carga genética é a mesma daquelas células que foram coletadas, mas a possibilidade de vir a ser alguma coisa vai ser muito da relação que essas células têm com o ambiente. E eu acho que isso acontece com a gente. Então, em determinados ambientes, traz da gente determinadas características, determinadas emoções, determinadas práticas, procedimentos, comportamentos. E eu acho que isso é a vida se improvisa de uma certa forma. Então eu acho que a dança, nesse ponto para mim, ela meio que reflete o que acontece na vida como um todo. E hoje em dia, né, dentro dessa minha pesquisa de mestrado, onde eu estou tentando justamente aprofundar, porque essas coisas eu tinha muito intuitivamente e no começo a minha prática era muito intuitiva. E aí, com o estudo, com a pesquisa, eu fui vendo que aquelas intuições, elas de alguma forma, elas dialogavam com determinados conceitos de outras áreas de conhecimento ou com outros campos do conhecimento. E hoje em dia eu estou tentando dialogar com esses conhecimentos que estão aí para, de uma certa forma, entender melhor o meu próprio pensamento e por que isso é tão importante para mim, né? Então, quando essa coisa da imagem corporal, por exemplo, a gente tem, antigamente, quando se começa a pesquisar sobre a imagem corporal, no começo do século, passagem do século XIX para o século XX, as pesquisas todas que aconteciam eram na área da neurologia. E o que primeiro fez as pessoas despertarem para a possibilidade de que havia alguma coisa no corpo como um todo que sugerisse essa ideia de imagem corporal, eram os membros fantasmas, que acontece principalmente com pessoas que são amputadas ou que perdem uma parte do corpo, mas que continuam uma relação sensório-motora com aquela parte, ou seja, ela continua sentindo coceira, se foi amputado um braço, ela continua sentindo coceira, dor, frio, calor na mão e continua sentindo como se a mão estivesse ali, ou seja, isso vai sugerir de que existe alguma coisa, que na época eles interpretaram que era o sistema cerebral, que era o cérebro, e que dentro do cérebro havia uma representação e que o corte daquela parte não cortava a representação que o cérebro tinha daquela parte do corpo. Isso é o começo. E muito ainda hoje, em imagem corporal, as pesquisas, a neurologia e a neurociência, a neurofisiologia pesquisam ainda esse fenômeno. Mas bem no comecinho também do século passado, 1911, 14, um neurologista inglês, o Henry Head, ele vai desenvolver, a partir desse conceito de imagem corporal, o conceito de esquema corporal. E esse esquema corporal, ele é como se fossem os esquemas posturais da gente. Então, a gente tem que lidar com a gravidade, com a tridimensionalidade, e o corpo aprende a viver nesse ambiente, nesse environment. E para isso a gente vai criando, eu não gosto dessa palavra, mas acho que fica mais fácil para entender, vai criando programas mesmo, esquemas. E esses esquemas, eles não são fixos, eles são permeáveis e são como se fossem esquemas básicos que a gente tem para se sentar, para comer, para pentear o cabelo, para se movimentar no dia a dia. E isso a gente vai desenvolvendo desde o nascimento até o resto da vida.
E dentro dessa relação de formação desses dois aspectos, porque no começo, até bem recentemente, 20 anos atrás, havia uma confusão, imagem corporal, esquema corporal, autoimagem, consciência corporal, tudo isso era colocado em diferentes áreas, porque virou um conceito que é pesquisado por diferentes campos do conhecimento, filosofia, neurologia. Merleau-Ponty falou da fenomenologia, ele falava muito sobre a imagem corporal, Henri Vallon na psicomotricidade, o próprio Piaget também vai abordar a imagem corporal, ou seja, é um tema que estava aí povoando diversas áreas do conhecimento, mas o nome era dado a uma coisa num campo e era dado outro nome à mesma coisa em outro campo. Até que recentemente um filósofo da mente e neurocientista também, o Sean Gallagher, ele vai aprofundar essa pesquisa e ele vai dizer, olha, não, essas duas coisas são diferentes, elas acontecem em estratos e processos do sistema sensório-motor que são diferentes, elas têm funções diferentes, mas elas estão juntas, normalmente. A não ser quando você tem alguma patologia, como por exemplo, você tem o que eles chamam de neglect, que isso é da literatura inglesa, eu nunca encontrei tradução em português assim. Existem casos de pessoas que, por exemplo, que têm um AVC e elas perdem um lado do corpo, mas elas não perdem só a motricidade, aquele lado é negligenciado, ela não sente, e ela não sente o lado esquerdo do mundo. Ela perdeu uma parte da sua imagem corporal. A imagem que ela tem de si mesma agora é metade. Ela não sente, não vê e não percebe o lado direito do corpo, ou o lado esquerdo, dependendo de qual lado do cérebro foi danificado. Mas mesmo pessoas com neglect, por exemplo, que não veem o lado esquerdo, e se você disser mexa a mão esquerda, ela vai levantar a mão direita, crente que ela está movendo a mão esquerda, se você disser abotoe sua camisa, ela vai usar as duas mãos com destreza. Ou seja, esse abotoar a camisa está relacionado ao como do movimento. Isso são os esquemas corporais. Então, esquema e imagem não é a mesma coisa, e embora elas normalmente estejam juntas, mas existem casos em que elas se separam. E aí vão ter outros casos, como as agnósias, enfim, as ataxias, outros problemas que a neurologia estudava, né? Se dedicou a estudar. E essas duas coisas, elas se desenvolvem na gente na relação que a gente estabelece com a gravidade. Ou seja, desde a forma como os pais, a mãe da gente vai carregar a gente, vai dar essa sensação de container, de uma coisa que segura, que molda. A forma como a gente vai aprendendo a lidar com levantar a cabeça, olhar para o mundo, se virar, se enroscar no berço, aprender a engatinhar, aprender a andar, tudo isso a gente está o tempo todo se relacionando com a gravidade. Então a gravidade ela tem uma importância muito grande no desenvolvimento das duas coisas, tanto da percepção que eu tenho de mim, da minha imagem corporal, como eu me vejo, como eu me sinto, as coisas que eu acredito, minhas fantasias, minha relação com o mundo, com o ambiente, desde o nível celular, transformando o que eu acho que sou, como os esquemas que eu tenho que desenvolver para lidar com a vida. Então, hoje em dia, minha pesquisa, existem hoje em dia várias metodologias ou práticas que são consideradas metodologias de primeira pessoa, que são metodologias que seriam o outro lado das metodologias de terceira pessoa, que é as metodologias da ciência básica que a gente conhece hoje, cartesiana, positivista, onde você observa um fenômeno fora de si para tentar entender aquele fenômeno e usar aqueles dados na produção de saber ou na produção de conhecimento acadêmico-científico. E essas metodologias de primeira pessoa que vão surgir com Husserl, com Merleau-Ponty na fenomenologia, no começo também do século passado, com a psicologia reflexiva, que vai dar início à pesquisa na psicologia científica, hoje em dia a cartografia de Deleuze e Guattari, enfim, são várias hoje as práticas somáticas que é com que eu trabalho, entendeu? Os métodos de educação somática são todas práticas de primeira pessoa. O que caracteriza essas práticas? Elas são investigativas, elas estão investigando a experiência do sujeito,
elas estão investigando o self, elas estão observando o self, o ser está observando o self, e daquela experiência ele produz conhecimento. Então eu estou colocando que a improvisação em dança ela é uma prática de primeira pessoa e que esse conhecimento subjetivo que é produzido, ele não é uma coisa virtual ou uma coisa que não tem importância enquanto conhecimento. Então, o que essas metodologias defendem é a subjetividade, os processos subjetivos são uma forma de produção de conhecimento. Então, se eu estou improvisando hoje uma dança e eu saio do meu normal e alguma coisa nova acontece, depois eu estou produzindo conhecimento sobre mim mesmo e estou produzindo conhecimento sobre o mundo, porque para que aquilo acontecesse eu precisei desenvolver esquemas corporais diferentes para lidar com a gravidade de uma forma diferente, para articular a estrutura do meu corpo de uma forma diferente e a minha imagem corporal, porque eu me permiti me ver de uma forma diferente. Então isso vai ter várias implicações para o campo da terapia corporal. Essa ideia pode ser usada, né? Esse conhecimento, essa investigação, partindo desse entendimento de que a improvisação pode ajudar você a construir conhecimento sobre você mesmo, a, de certa forma, desconstruir sua imagem corporal para que alguma outra coisa possa surgir dali. Nos processos pedagógicos, porque você sai de uma improvisação, numa aula de dança, você aprendeu alguma coisa, então você se transformou, você não é o mesmo que você era antes da aula, e em processos criativos. Então, esse é mais ou menos o arcabouço de como eu penso hoje, né? Da importância que eu dou à improvisação em dança. Então, hoje eu digo, por isso que eu digo, não é um improvisar em dança, mas é um improvisar-se dançando. Eu acho que as técnicas, os procedimentos, né? Os procedimentos eles vão surgindo de acordo com o que o processo pede. Quando eu por exemplo, vou falar de 2 trabalhos que eu fiz aqui no Recife. Eu fiz um trabalho com a Compassos, chamado BI, um experimento quântico para 4 corpos, um experimento coreográfico para 4 corpos quânticos. E nesse trabalho eu estava discutindo a física quântica. Então, depois de muita leitura para produzir um universo simbólico, né, para as pessoas que estavam trabalhando, e conceitos e discussões, eu queria ficar nesse lugar básico que a mecânica quântica vai trazer, de que as subpartículas, ora são onda, ora são partículas. E isso vai depender de qual é o instrumento que está medindo está medindo aquele fenômeno. Então, a gente começou com quando ela era partícula, que é mais densa. Então, para isso, a gente trabalhou com haikais, que é uma arte japonesa de poemas, que são poemas muito definidos. Eles têm que ter 17 sílabas, 3 linhas, 5 sílabas na primeira, 7 na segunda e 5 na terceira. Tem que ter uma ação, uma interferência e uma reação. Isso você tem que fazer tudo isso nesse formato. Então eles começaram a produzir haikais em cima das coisas que a gente estava discutindo, das coisas que a gente estava lendo. E depois que eles faziam os haikais, eles iam improvisar dançando o que eles quisessem em cima daqueles haikais. E em cima daquelas improvisações, e escolhendo o que eles achavam que era mais legal para eles, dentro do que a gente estava pesquisando no momento, para montar células coreográficas. Então a gente fez um processo aí grande, foi feito tipo um montante muito grande de material de células coreográficas. Aí a gente parte para quando é onda, quando é mais amorfo, quando não tem uma estrutura definida, quando não existe ainda concretamente, mas só no plano das possibilidades, como fala a quântica. E aí eles trabalharam com escrita automática, que é uma técnica de escrita, né, que vai ser desenvolvida também no começo do século passado. O André Breton ele usou muito, os psicanalistas da época usavam muito como uma forma de acesso ao inconsciente. É isso que a gente que não tem forma definida. E em cima desses textos eles também improvisavam, a partir da improvisação, criavam células de movimento, e a gente foi organizando isso num espetáculo.
E como eu queria manter eles de uma certa forma no estado de atenção, no presente, então o espetáculo ele tinha uma estrutura, mais ou menos, ele tinha os módulos que eu podia brincar a cada apresentação. Então hoje a gente vai fazer virado para lá, hoje a gente vai fazer virado para cá, hoje esses 2 blocos vão vir primeiro, esses 2 vão vir segundo. Tinham cenas específicas, eu fazia a sonoplastia, eu dizia quem ia fazer a cena, então eles não sabiam até o momento. Então havia sempre uma certa prontidão e uma busca deles constante durante o fazer, a ação cênica, de que não ficasse na forma e na representação. Cada módulo daquele tinha uma qualidade de movimento e o que era para ser trabalhado era aquela qualidade de movimento. E a mim interessava saber se mudando a qualidade de movimento, não necessariamente a coreografia ou o movimento, a estrutura, né, a forma, isso mudaria a forma como as pessoas que estão vendo vão se relacionar. E o que eu achei interessante, porque eu estava fazendo o som e eu ficava olhando as pessoas e eu ficava vendo como é que as pessoas reagiam fisicamente, sinestesicamente, a cada momento do trabalho, né? E isso era a minha pesquisa. Outro trabalho, isso foi um procedimento. Outro trabalho que eu fiz, que foi o último, foi Elegum, um corpo em trânsito, que foi um trabalho em conjunto com Jorge Kildare e Conrado Falbo, e que eu estava nesse espetáculo, eu queria falar sobre o Jorge traz esse conceito de Elegum, que é que vem das religiões afro-brasileiras, que nessa perspectiva é aquele que recebe o orixá. E eu achava que qualquer coisa que eu fosse tentar fazer ia cair no representacional, no representar alguma ideia, né? E eu não queria representar, eu queria apresentar. E como eu também tinha minhas leituras, meu interesse sobre esse universo, né, dessas religiões, o meu entendimento é de que esses orixás, na verdade, não são seres, mas são arquétipos, são coisas que estão muito profundas dentro do nosso nível celular, que estão aí, são forças da natureza. E como eram arquétipos, eu achava também, e morte é um arquétipo, a mãe é um arquétipo, o pai é um arquétipo, esses conceitos que a gente vai lidando e vai aprendendo a lidar com a vida, que cada um tem de alguma forma que se relacionar com ele, porque todo mundo tem uma mãe, todo mundo tem um pai, todo mundo vai morrer, a morte, o amor. Isso são coisas que atravessam a gente, que estão transitando a gente. Então eu achava que, na verdade, somos todos eleguns o tempo inteiro, porque o tempo inteiro esses arquétipos, a vida em si está atravessando a gente, deixando marcas, fazendo parte da nossa história. E como é que isso vai para a cena e como é que isso produz movimento. Então, para criar uma linha dramatúrgica, a gente foi falando sobre 7 chakras. Então são 7 cenas que o espetáculo tem, mais ou menos. Não é 7 cenas assim, mas são 7 blocos, né? E a gente, mesma coisa, a gente leu muito sobre os chakras, e aí a gente foi ver o que eram os chakras, o que era o primeiro chakra, tudo que fosse de tipo de literatura, de abordagem diferente, que falasse sobre isso, para a gente se contaminar com esse universo simbólico, e a gente lia, pesquisava, improvisava, lia, pesquisava, improvisava. Já em Elegum, eu não queríamos fazer uma coreografia. Eu queria fazer uma cartografia, que eu chamo, que nem é coreográfica, mas uma cartografia de conceitos, uma cartografia dramatúrgica. Então, ele pesquisou e improvisou muito no primeiro chakra, e a gente percebeu que algumas coisas vinham à tona novamente. Ele ia para um lugar, ia para outro lugar, aí aquilo surgia disfarçado, modificado, desconstruído num outro tipo de movimentação. Então, meio que foi se constituindo a massinha, a massa que ele tinha para trabalhar em cena. E assim a gente fez com todos os chakras. Então, quando chega na hora da encenação, ele é livre, ele tem aquela cartografia, aqueles elementos que ele tem que lidar, mas como ele vai lidar em cena, é a partir dele, da relação que ele está sentindo com ele, com o ambiente que ele está, as pessoas que estão presentes. Isso vai fazer com que determinadas coisas daquilo que foi construído venham à tona, e algumas vezes, que era o meu desejo, que surgissem coisas novas.
a ideia, o meu desejo era esse, era que coisas realmente novas pudessem surgir no momento da apresentação, porque no ensaio é diferente. Na apresentação tem todo um contexto do você se ver, do você estar sendo visto, isso muda a nossa perspectiva, né, interna de como você produz movimento. Então, para cada trabalho, o procedimento é diferente. Então, o trabalho, a dramaturgia, a ideia, o conceito que está ali por trás é quem vai fazer com que eu pesquise uma forma, procedimentos que mais ou menos eu ache que vai chegar naquele lugar que a gente está, naquele processo que a gente está querendo desenvolver. E também nessa perspectiva de que é a improvisação. Então, de repente, não está funcionando essa metodologia, então eu vou tentar uma outra metodologia até a gente descobrindo como é que a gente se acerta, né? Tanto de coisas que eu vi, que eu li, que eu assisti, então improvisação a partir de perguntas, por exemplo, como a Pina Bausch, improvisação a partir de estados sensórios, uma outra técnica de improvisação, que é só uma raiz, daí pode surgir para uma infinidade de outras abordagens. Improvisação a partir de imagens, né? Então, em oficinas eu faço muito isso, às vezes trazer imagens diferentes dentro de distribuir com um grupo e pedir que o grupo, como é que aquilo reverbera no corpo deles. As metodologias são muitas, então hoje em dia eu sei que tem esse histórico, eu sei que é muito tempo de atuação, então tem coisas que vão se transformando, então eu já não sei direito o que é, não vou dar o nome, é meu, que é do outro, entendeu? Até porque eu não acredito hoje em dia muito mais nesse tipo de autoria. Mas é isso, hoje em dia eu tento trabalhar nesse sentido. A proposta que eu tenho vai definir a minha questão, vai definir a minha metodologia, quase como a gente faz na academia, né? Você tem um tema, você tem uma questão e em cima daquilo você vai desenvolver formas de responder. Mais ou menos dessa forma, eu acho. Bem, se eu estou dando, por exemplo, uma aula como aquela que eu falei que é mais estruturada, então eu vou trabalhar com algumas metodologias de dança. Para mim, o que vem mais à tona é a técnica de release, os exercícios de educação somática, a técnica de dança moderna de Limon, Falco, né, que também tem a coisa do release, de recuperação e queda. Mas sempre a partir daí, eu não acredito, eu não gosto, eu não quero que ninguém aprenda nada que eu vá dar. Entendeu? É minha dança, eu quero que as pessoas descubram, então, quais são as habilidades que um bailarino precisa desenvolver? Hipoteticamente, pular, girar, cair, subir. Então, isso são coisas que acontecem no corpo. Então, eu prefiro que a pessoa investigue no próprio corpo como é cair de várias formas, como é se levantar de várias formas, como é girar de várias formas, e não pela forma que vai resultar daquilo, mas pelo que ela está descobrindo no próprio corpo. Então, se eu pensar nisso, se eu usar conexões ósseas, eu relacionar meu calcanhar com meus isquios, meu calcanhar com minhas omoplatas, isso facilita essa determinada ação ou não? E permitir que a pessoa experimente no próprio corpo coisas diversas, que aí para cada grupo, para cada workshop, para cada aula é diferente, e as pessoas vão descobrindo como é que o movimento acontece no corpo delas. Então, eu acredito muito nisso, sabe? Outros procedimentos que não sejam improvisação, há muitos anos que eu não trabalho com isso, até porque, mesmo que você vá para uma coisa mais tida como um movimento abstrato, mais parecido com o que as pessoas normalmente vão considerar dança, movimentos, sempre, ainda assim, eu vou trabalhar com, ok, então vamos trabalhar linhas, vamos trabalhar simetria, vamos trabalhar assimetria, vamos trabalhar circularidade. Então, eu prefiro trabalhar com esses conceitos, com essas metáforas e deixar que o próprio corpo dê conta dessas metáforas. Então, como é que meu corpo dá conta dessa ideia? Como é que eu posso produzir movimento a partir disso, de circularidade, ou do redondo, ou do espiral? Como é que o corpo lida com essa ideia? E como é que eu vou criar isso, né? Então, hoje em dia, eu acho que já há muitos anos eu trabalho basicamente aí nesse sentido. Eu tinha uma ideia, eu queria falar sobre aquela ideia,
e eu ensaiava improvisando. E naquela época, e ainda hoje, e eu tento sair desse lugar, porque é uma coisa que é muito fácil para mim, as imagens vêm na minha cabeça. Então, quando eu pensei, a princípio, aquela performance que eu falei que foi feita no CAC, no Sarangawa, essa imagem era muito forte, entendeu? Uma pessoa que não sabia lidar com a própria realidade, que não sabia lidar com a quantidade de vozes dentro dela, de vetores puxando a gente para todos os lugares, né, na vida. São muitas coisas, desejos, a imprensa, a mídia, a mãe, a família, a escola, a sociedade, sempre tem esses vetores meio que direcionando para onde vai nossa energia. E como é que a gente fazia para resgatar uma certa inocência? Essa era o que estava na minha cabeça. Então eu ia improvisando, e até o ponto que eu disse, não, eu preciso de uma criança de verdade, né? Então, aí eu fui, Belinha naquela época, a gente estava bem em contato, bem muito, perguntei assim, Belinha, será que Sarunga não queria fazer comigo? Aí ela adorou a ideia e a gente fez. E tinha uma coisa desse personagem que ficava louco, aí eu falava, usava som, usava movimento. Já nessa época, aquela tremedeira, porque eu já era sannyasi, já aparecia na minha movimentação. E ele vai ficando louco, catártico, onde ele não consegue, nada mais faz sentido, nem para ele, nem para quem está vendo, não tem sentido o que está acontecendo. E a criança vinha e puxava ele, ficava puxando, até que ele saía daquele transe, ele via a criança, e aí eu me ajoelhava, ele dava um tapa na minha cara, pá, tipo acorde para Jesus, e aí ele ia para uma televisão que estava só piscando assim, que era um espaço aberto para qualquer coisa. E eu deitava no colo dele e aquele era o final. Mas isso tudo foi acontecendo na improvisação. Eu tinha aquela imagem e eu ia atrás daquela imagem. Como é que eu chego naquela imagem? Isso facilita também na hora, porque se você for improvisar sem nada, vou só improvisar, aí não sei como é que é. Acho que vai para um outro lugar, assim, que eu não sei se é arte. Você só fazer coisas assim sem nenhuma vontade, pode ser, se o conceito for fazer coisas sem vontade e ver o que é que aquilo acontece. Mas mesmo assim, o que eu acho que coloca a arte na história é quando você tem uma questão, alguma coisa que você quer resolver com aquilo que você está fazendo. Quando você não tem nada para resolver, aí eu acho que perde meio, que se dilui, fica movimento só, movimento por movimento, assim. Eu acho que mais te interessa assim, nessa criação e construção de cena, assim, seria a composição do movimento em si, ou trabalhar estados corporais, ou trabalhar interseção com outras linguagens, não sei, assim, né? Pode ser diferente, né, a cada trabalho, mas tem alguma coisa que tu acha que tá. Eu acho que isso tá no campo dos metodologias e procedimentos, né? Então, eu vou trabalhar uma ideia, um conceito que está me ocupando, então isso também vai definir com o que é que eu vou dialogar, se eu quero corpo só, se eu quero resolver tudo no corpo, se eu vou precisar de alguma mídia, de alguma tecnologia, se eu vou precisar de um diálogo com alguma outra coisa, isso vai se definindo no processo. Como eu tenho essa coisa muito forte de imagens, então, por exemplo, quando eu comecei a fazer o BI, eu tinha muitas imagens na minha cabeça. E durante o processo, foi um processo meu, enquanto organizador daquele processo, e me livrando das minhas próprias imagens, para que eu permitisse que o que estava acontecendo ali viesse à tona e que apresentasse para mim o próprio processo, entendeu? Então, é um trabalho também que eu faço comigo, porque quando eu começo, muita imagem vem na minha cabeça. Ai, que imagem massa, cenicamente, né? Ai, aquela televisão com aquilo, aquela luz, aquele não sei o quê. Mas isso eu acho que ainda é um resquício desse lugar da representação. Então, quando eu estou nesses processos, eu vou o tempo todo fazendo exercício para que eu deixo que isso, de uma certa forma, me contamine. Então eu compartilho, mas eu não deixo que isso seja um resultado esperado, entendeu? Vamos fazer alguma coisa para chegar aqui. Isso também eu acho que vem com a maturidade, assim, do meu trabalho, da minha pesquisa.
Eu acho que a representação ela cai muito numa ideia positivista de causalidade. Então, você representa alguma coisa, você não está apresentando o seu processo. A pessoa apresenta uma ideia que está fora dela e que ela tem que representar. Eu não acredito muito nisso, eu não acredito mais nas artes representativas, que tentam colocar uma ideia para que aquela ideia organize um produto. Porque essa coisa da representação está muito relacionada a um produto. E eu hoje valorizo o processo. Então, eu quero que aquele processo seja intenso o suficiente para que ele vá à cena e permaneça processo. Então, quando um processo criativo ele vai à cena, para mim, não é um produto, é uma parte do processo. Existe uma parte do processo que é, vamos supor, na gravidez, que é a gestação, que está tudo acontecendo ali, ninguém está vendo, né? Só a mãe está ali sentindo um monte de coisa no ser acontecendo e de repente o mesmo processo, aquela pessoa nasce. Todo mundo vê, todo mundo vai, ai que bonitinho, que feinho, a menina, não sei isso. Eu acho que com o espetáculo vai por aí, existe essa parte do processo e que não necessariamente pode ser assim, porque pode ser que se alguém decida fazer um processo aberto, então ele é aberto do começo ao fim, então tem gente observando, assistindo, interferindo, trocando do começo até o final. E que essa parte é mais ainda esse lugar que a gente ainda está na arte, da arte ser apresentada, né? De ser apresentada para apreciação, para relação, para interlocução, para articulação, como cada um vai chamar, mas um compartilhamento. Ó, a gente tem essa ideia, a gente está processando essa ideia desse jeito, como é que isso afeta você, como é que isso toca você, como é que isso toca o outro, né? Então, por isso que eu acho que estou mais nesse lugar hoje do presentificar, né? Do processo. Então, existe o processo como um todo e como hoje eu continuo, assim, a improvisação continua sendo uma base para o meu trabalho, cada apresentação é diferente. Então, eu não posso apresentar aquilo como um produto, porque não é um produto, entendeu? Até mesmo espetáculos que são mais definidos, assim, eu vou dizer, eu não permito que ele enrijeça, assim, não, hoje eu vi isso, vamos tentar, amanhã a gente ensaia, então, ok, vai ter uma coisa mais próxima do produto, mas o produto nunca está pronto. O produto está sempre se transformando, entendeu? Então, eu vejo o artista em cena, o intérprete criador vê, então tem essa troca, poxa, essa cena, nessa hora, eu acho que não está fazendo sentido, tá? Então, vamos procurar uma coisa que faça sentido, né? Improvisar. Porque, eu não me lembro o nome dela, o primeiro nome é Gouveia, a gente vai lendo essas coisas na academia, tudo se transforma sobrenome e data, né? Gouveia 2008. E é uma pesquisadora que trabalha com improvisação e ela vai dizer que dentro desse processo, para quem se ocupa com improvisação, chega um momento em que a gente tem que começar a observar, a sentir esses corpos ruídos, esses corpos esquematizados, esses corpos padronizados, quais são os nossos padrões, quais são... E eu acho que o mais difícil é você permitir que alguma coisa aconteça que você não conheça. Eu não vou falar de novo, eu vou falar alguma coisa que você não conheça. Então pode ser que não seja novo, aquele movimento que resultou daquilo não seja novo para ninguém, mas aquilo foi novo para você no seu processo de autoconhecimento, né? E o Boaventura de Souza Santos, ele vai falar, quando ele vai falar da ecologia de saberes, ele vai falar que autoconhecimento é conhecimento, e conhecimento é autoconhecimento. Então, em cima disso, dialogando com ele, eu acho que quando você está improvisando nessa perspectiva de abrir um espaço para que alguma coisa nova em você aconteça, você está produzindo autoconhecimento. Só que é autoconhecimento, mas é conhecimento, entendeu? Então, como é que eu encontro aí um lugar onde eu possa sistematizar, organizar, que são justamente as metodologias de primeira pessoa, não é só a pesquisa, você em si mesmado no seu mundo lá, viajando consigo mesmo, não.
É você observando os seus processos, investigando sua experiência de vida e produzindo alguma coisa a partir dali. Então, se eu só sinto e fico na minha, e fico embedded, fico embebido na minha própria emoção, e só sinto aquela raiva, até que aquilo um dia passe, melhore ou se transforme, não houve autoconhecimento. Então eu preciso olhar para aquilo e transformar aquilo de alguma forma, seja através da palavra, seja através da arte terapia, seja através qualquer outra forma que eu vá lidar com o meu movimento, mas que eu possa transformar aquilo em conhecimento. Eu acho que é bem por aí. Eu acho que o mais difícil de improvisar é improvisar. É tentar realmente como se colocar nesse lugar de permitir que alguma coisa desconhecida venha à tona. E hoje em dia tem duas coisas que estão me ocupando muito na minha dança, nos meus conceitos de dança. Uma é a lentidão, que não é o slow motion, não é a câmera lenta, e a dança invisível. Então, em cima de um trabalho que eu vi o ano passado, isso é recente, essa coisa da lentidão, da Maria Hassabi, que é uma artista búlgara que está radicada nos Estados Unidos, em Nova York, e que ela trabalha com performance. E eu vi um trabalho dela que era muito lento, que eram umas pessoas espalhadas no MoMA de Nova York, e as coisas aconteciam muito lentamente. E eu fiquei, o que é isso, né? O que é que ela está trabalhando? E aí eu fui procurar ver as entrevistas dela, algumas coisas escritas, e ela estava trabalhando porque em dança a gente está sempre, o que a gente procura é de um movimento para outro movimento, de um movimento para outro movimento. E ela está trabalhando com a pausa para outra pausa, da pausa para outra pausa. Então, entre cada movimento, como na respiração, ela diz que existe uma pausa, existe um não movimento. E ela está investigando como é que você passa de uma pausa para outra. Então, no último ano no mestrado, nas partes práticas, nas disciplinas, nas aulas que eu fiz, no meu trabalho com o Grupo X, que eu me envolvi com um grupo lá da UFBA, que é o Grupo X de Improvisação em Dança, eu venho experimentando isso, entendeu? Sempre que eu posso, de estar nesse lugar de a pausa, e você definir que tamanho é aquela pausa e entendendo o que é que aquela pausa está produzindo em você, e se conectar com aquele estado e como você sai da pausa, o que é que motiva você a sair daquilo, é o cansaço, é físico, é mental, não tem separação, mas o foco, né, o que é que cansou mais, e sair desse... E aí eu venho trabalhando uma performance que tenta meio que desenvolver isso. E o Boal, ele tinha aquela coisa do teatro invisível, né? Que é uma experiência porque eu tenho formação como ator também. E teve na época da década de 80, como era o nome dele? Um professor, eu vou me lembrar. E a gente fez vários exercícios de teatro invisível, que a gente bolava uma cena, era improvisação, e você chegava em algum lugar e você desenvolvia aquela cena. Então a gente fez cena em padaria, de alguém que pegou a carteira da bolsa da mulher, e como as pessoas da padaria se envolviam naquela cena, e como a gente terminava e saía dali. Eu e uma menina numa farmácia discutindo se a gente ia transar com camisinha ou sem camisinha, e a moça da farmácia com a camisinha assim, ela dava, ela tirava, e a pessoa não sabia que aquilo era teatro. E eu fiquei me questionando como seria uma dança invisível, uma dança que acontece sem que ninguém saiba. Isso é como se fosse uma busca desse lugar de eliminar totalmente a representação, porque ninguém sabe que aquilo é dança. Porque se tem alguém vendo e sabe que aquilo é dança, pode ser que para você não esteja no lugar da representação, mas para a pessoa que está vendo, aquilo pode cair no lugar da representação, né? Então, ultimamente eu venho fazendo muito isso, no ônibus, andando na rua, em lugares mais assim, que não tem, eu estou fazendo para mim ali estou improvisando uma coreografia. Então, eu me deixo às vezes contaminar pela luminosidade que muda, e eu vou mudando, vou deixando me afetar por isso, ou pelos sons do ambiente, vou deixando que isso faça eu me levantar, ou parar, ou me encostar na parede, ficar... Então, para mim, eu estou construindo uma dança, mas não é uma dança para ninguém, porque ninguém sabe que aquilo está acontecendo. Então, esse é um conceito que está me ocupando muito ultimamente. É improvisação,
E é uma tentativa de trabalhar com esses dois lugares, a improvisação e a não representação do movimento. E também a não necessidade de uma plateia. Então é um prazer meu, não é compartilhado assim. A não ser que eu diga para alguém, vou fazer uma dança invisível hoje. Mas aí já não é mais invisível, já é um segredo. Uma dança secreta, porque tem uma pessoa que sabe. Então, porque quando você começa a brincar com ideia, outras coisas vão aparecendo, né? Então, primeiro uma dança invisível, depois, mas se eu disser hoje, eu vou ali naquele lugar, naquele bracinho, hoje eu vou fazer uma dança. Então já não é mais uma dança invisível, já é um segredo, uma dança secreta, porque só alguma pessoa sabe. Mas será que podia fazer uma dança secreta com muitas pessoas? Será que isso vai me levar para o lugar da representação? Então são todos pensamentos que ficam ocupando minha cabeça. Isso não, está certíssimo e obrigado por chamar a atenção, porque na verdade a gente vai usando os termos que a gente já está acostumando, né? Às vezes sai automaticamente e não é uma coreografia, é uma criação em tempo real, entendeu? Então ela não vai se repetir, ela não é para ser passada para alguém, então não é uma coreografia, né? É uma criação de dança, eu entendo muito coreografia nesse lugar, algo que é uma grafia. Uma grafia pode ser repetida, pode ser, né? Copiada, pode ser xerocada, né? E uma criação em tempo real não é uma coreografia, é uma dança, mas não é uma coreografia. Então acho que é mais isso, a dança invisível, a dança segredo, eu acho que é mais por aí. Num projeto ou num trabalho em que ele aconteça nesse lugar, de uma certa forma, então, por exemplo, as pessoas podem dizer que haviam coreografias ali. E aí independe de mim, depende de eu dizer se aquilo era ou se não era, entendeu? Eu acho que aquilo era uma dança e era uma criação em tempo real, por mais que existissem células que fossem repetidas, mas a função não era repetir a célula, a função daquilo era investigar um estado de corpo fazendo aquela movimentação. Então eu não tinha o objetivo de que fosse uma coreografia, que houvesse ali uma tentativa de repetição exata de algo que já aconteceu no passado, entendeu? Então existia uma organização de movimento estruturada, mas que de certa forma buscava também as suas brechas, suas fugas. Como é que eu posso fugir desse entendimento no corpo de quem está fazendo, né? E para quem está vendo também. Tá, então a gente define primeiro de que a cena não é só no palco, de que a cena é no momento em que você define que aquilo é cena, né? Então pode ser na rua, no palco, em qualquer lugar. Eu acho que é coreografia se existe a intenção de quem faz de reproduzir o que você fez antes, sabendo que você vai reproduzir aquilo depois. Então, e que você não está fazendo nenhuma pesquisa ali de movimento, de entendimento, de percepção, até mesmo de execução, está só tentando repetir aquilo dentro de um padrão do que seria talvez dentro da dança que a pirueta fosse mais bonita, que a perna fosse mais alta. A preocupação é essa, em aperfeiçoar a forma de representar aquela dança. Então eu acho que está no lugar da coreografia. E essa dança que acontece, que ela é criada em tempo real, ela está em qualquer lugar, em qualquer circunstância, onde o objetivo não seja esse, de repetição. De achar que existe uma dança que é estática, até porque eu acho que essa ideia de repetição precisa ser reconsiderada, porque não existe repetição, na verdade. Então a pessoa está tentando fazer uma coisa que não existe. Não existe virtualmente, ela não existe na realidade física. Então, para repetir aquela experiência, que é o que a ciência tenta fazer, tenta circundar um objeto de pesquisa dentro de situações muito específicas para saber se aquele fenômeno vai se repetir. E isso não acontece na vida, porque mesmo que você faça uma coreografia com o intuito de repetição e que ela vá para o palco, e mesmo que o palco seja o mesmo, você ontem estava de TPM, hoje você menstruou. Ontem a luminosidade era uma, hoje a luminosidade era outra. Ontem você não teve engarrafamento para chegar no ensaio, no espetáculo, hoje você teve. Tudo isso muda você, muda seu corpo, muda seu estado, muda a circunstância. As pessoas que estão vendo são outras, a energia, a vibração
que elas estão colocando em você, a intencionalidade é diferente. Então, tudo isso muda a ação. Mesmo que as pessoas não acreditem, mas se elas é só ler um pouquinho e ir atrás de informação, que elas vão entender que isso é assim. Que repetição não existe na natureza. No universo não existe repetição. Nada se repete. Então, a própria tentativa já é em vão. Então, como é que a gente pode atualizar esse conceito? Até para quem hoje trabalha com coreografia. Então, existiria alguma forma de se manter nesse lugar da coreografia, algo que está mais ou menos estruturado, definido, mas que ao apresentar você não está buscando uma repetição, está buscando o entendimento do presente? Será que só a intencionalidade disso vai tirar o lugar da representação e apresentar alguma coisa que a priori já está estruturada? Então, isso eu acho que depende muito das pessoas que estão envolvidas no projeto, né? Depende do trabalho, né? Quando a gente fez BI, eu coloquei no programa Designer de Movimento. Na época eu achei que eu estava fazendo isso, a gente criou muito movimento e eu estava só organizando aquilo, tentando dialogar com uma ideia. Por mais que, por exemplo, quando eu trabalhava nessa companhia na Alemanha, em Frankfurt, por mais que o resultado fosse na cabeça, eu acho, inclusive, da própria diretora, um produto, uma tentativa de repetição, de chegar a uma perfeição da apresentação, o processo de criação era coletivo, porque era uma companhia. Então, a gente tinha que responder uma pergunta. Às vezes, tu tinhas que responder uma pergunta sozinho, mas na grande maioria das vezes nós tínhamos que resolver uma pergunta junto. Então, era um processo colaborativo. Então, eu acho que hoje, eu não sei porque, por exemplo, Elegum é uma coisa que é trazida para mim. Então, o Jorge diz, olha, eu estou com esse projeto, tu queres dirigir? Aí, por mais que a proposta seja de dirigir, mas eu acho que eu não dirigi, eu acho que a gente compartilhou um processo com funções diferentes. Então, eu estava tentando usar meu conhecimento, minha prática, para chegar num resultado, para facilitar aquele processo, e ele também estava de um outro lado, mas tentando também que aquele processo acontecesse. Então, aí a gente colocou direção e encenação, parece direção, nem me lembro. E às vezes eu me questiono isso também, porque a gente, mesmo pensando e refletindo, a gente cai nos nossos próprios padrões. Então, talvez eu nem acreditasse que o que eu fiz foi uma direção, mas como é comum nos releases dos espetáculos, nas coisas, então ali ficou direção. Então, até hoje mesmo, isso é um questionamento que eu já tenho, através de tudo isso que eu vi no mestrado, que eu vi nos últimos anos, e como é que eu vou fazer isso nos próximos trabalhos? Que lugar é esse que eu vou me colocar, entendeu? Então, criação coletiva, organização, facilitador do processo. Então, até isso é importante para a gente, porque nisso a gente também está jogando para a sociedade, para o mundo, conceitos, né? Formas de repensar aquilo. Então, se você coloca uma coisa lá que para a maioria das pessoas é muito estranha, vai gerar mas por que ele usou isso aqui? Por que ele está se chamando? O que é que ele quer dizer com isso? E isso, de certa forma, abre espaço para discussão. E eu acho que em arte, principalmente, para tudo, mas em arte, principalmente, esse lugar do questionamento, da discussão, do compartilhamento, das dissonâncias, dos dissensos, né? Eu acho que isso é enriquecedor. Eu acho que só enriquece mesmo o processo como um todo. Eu acho que isso abre espaço e coloca em questão, coloca na roda, né, esse trabalho. Peraí, então se eu estou improvisando, então eu sou co-criador, eu sou criador. Então eu não sou só intérprete. Isso já produz uma reflexão sobre esses papéis que por muito tempo foram muito rígidos e bem definidos, entendeu? Então, a coisa do intérprete criador, né? O co-criador, o nome que vai se usar para implicar que aquelas pessoas que estão ali, todas elas participaram de um processo criativo. E mesmo que as pessoas, em determinado ponto,
ou em uma determinada situação, elas talvez digam, não, ele é só intérprete, mas não é. Porque eu acho que a pessoa, ela está ali, ela está tentando investigar aquilo nela. Como é que eu danço essa coreografia que não é minha? Como é? Eu estou criando também, eu estou dando, não é no corpo dele. É muito complexo esse ponto, entendeu? Porque eu acho que a gente nunca sai desse lugar do criador. A gente não sai, mas é como aquela coisa, não existe repetição, mas as pessoas tentam repetir. Então, eu acho que talvez todos sejam criadores, com perspectivas e formas diferentes de abordar isso, mas muitas pessoas não queiram ser criador, ou não se vejam como criador. Então, muitas pessoas que trabalham com técnicas mais estruturadas, de movimentos mais definidos, como o clássico, por exemplo, pessoas que fazem clássico por muito tempo, quando chegam em aulas de improvisação, na maioria das vezes o relato é de que elas têm muita dificuldade de improvisar. Mas é porque ninguém nunca disse que a aula, toda a vida dela, fazendo clássico, elas estavam improvisando, elas estavam tentando arrumar uma forma diferente de lidar com a gravidade, de lidar com as mudanças do próprio corpo numa situação que talvez se repita. Então, o plié de hoje não é o plié de amanhã, como não é o plié de ontem, por mais que seja um plié. Então, talvez eu acho que os próprios professores dessas técnicas que são mais estruturadas, tem uma certa, caem no lugar mais da rigidez, pudessem repensar essa ideia, entendeu? Então, como é que eu faço para que isso que acontece, dentro de uma forma tão estruturada, possa contribuir para a experiência, possa se transformar numa experiência para a pessoa, possa ser um processo investigativo. Porque às vezes eu fico pensando, é impossível, não tem esses filmes que são em time-lapse, né? Time-lapse, não? Você pega uma coisa que acontece muito devagar e aí depois ela vai muito rápido. Eu queria, e dizem que tem pessoas que dizem na hora de morrer, a gente vê um time-lapse da vida toda, né? E eu queria ver um time-lapse da vida toda, porque quando você nasce e quando você morre, definiu-se, se fosse assim, uma coreografia, porque ninguém pode mudar aquilo, ninguém pode repetir, mas ninguém pode mudar. Aquilo aconteceu. Então, se aquilo fosse filmado, seria a coreografia da sua vida. Então, coisas que a gente não dá, já dá por garantido, por dado. Por exemplo, você não acorda e levanta todo dia do mesmo jeito. Você improvisa uma forma nova de levantar da cama porque você acordou diferente, né? Você não toma banho todo dia da mesma forma. Um dia você começa pelo pé, outro pela cabeça, outro pelo braço. Então, coisas que a gente tem que fazer e que a gente faz todos os dias, nem elas não acontecem nesse lugar, né? Da coreografia, da repetição. A gente está sempre se improvisando na vida. E eu acho que se a gente está sempre se improvisando na vida, a dança como uma, né, como vida também tem que, de uma certa forma, incorporar essa ideia, entendeu? De que não existe repetição, de que você tem que aproveitar aquele momento, aquela prática, aquele procedimento para que aquilo se torne uma experiência para você, para que aquilo possa produzir conhecimento, autoconhecimento para você, para as pessoas que estão envolvidas no seu processo. Eu acho que isso tudo enriqueceria mais a dança de uma certa forma. Porque as pessoas dizem, não, mas é muito rígido, é muito isso. As pessoas, é só uma ideia. E uma tentativa de manter uma ideia, porque como a gente falou antes, essas ideias não acontecem a repetição, né? Então, se não acontece a repetição, então como é que eu posso atuar, agir a partir dessa ideia, né? De que eu não posso repetir e de que eu posso aprender com a minha experiência? Na época ainda se tinha essa perspectiva da repetição, da representação, da coreografia como sendo a mais alta arte da dança, a mais valorosa arte da dança, aquilo que realmente era a arte de dançar. Então tudo que não se encaixasse naquilo era considerado como uma coisa menor, inclusive pelas próprias pessoas que faziam, por muitas pessoas que faziam, muitas pessoas que estavam começando a dançar, né? Improvisar é mais para dança de criança, é mais para dança criativa, é mais terapia, é mais para biodança, estava muito nesse lugar. E de certa forma,
porque isso a gente está falando o quê? No meu caso, década de 80, que eu comecei a dançar. Então, toda a década de 80, isso foi muito forte. Década de 90, isso começa a se diluir. Nos anos 2000, uma explosão do intérprete criador, dança contemporânea. E nessa década que a gente está agora, então, isso passou a ser tema de muitas discussões, de muita pesquisa, tanto prática, artística, como acadêmica. Então, eu acho que, historicamente, é muito pouco tempo para a mudança tão grande que houve. É lógico que hoje ainda é muito valorado, né? Então, por exemplo, as pessoas veem as coreografias de William Forsythe com aqueles bailarinos fantásticos, maravilhosos, né? Que todo mundo queria ser, que todo mundo queria dançar para William Forsythe, né? Pelo menos uma grande parte das pessoas que eu conheço queriam ter essa experiência. E o trabalho dele que começa, porque na época que eu morei em Frankfurt, que eu dancei com essa companhia, eu também sou apaixonado por William Forsythe. Eu fui ver todos os balés, estreava balé, tinha apresentação, eu gastava muito dinheiro com William Forsythe, assim. Eu investi nisso até mesmo com a forma de pesquisa. Então, teve uma época que eu perdi, inclusive, isso. Eu tinha 14 cartazes dele, de espetáculos que eu fui assistir. Então, eu vi ao vivo 14 trabalhos de William Forsythe. Então, eu sou meio dislexo, tenho Alzheimer precoce, então eu não me lembro mais, se eu me lembro da cena, eu não sei mais em que espetáculo era. Mas eu vejo que tem um percurso próprio dele aí, de no começo serem coisas mais estruturadas, e hoje em dia eu vi, há uns 3 meses atrás, eu vi uma entrevista dele no simpósio que aconteceu lá em Frankfurt, e era ele e mais os bailarinos dele e pessoas que trabalharam com ele falando sobre esse processo como é, né? E quando os bailarinos foram falar, foi que eu fui entender realmente como é que ele está estruturando o trabalho dele atualmente. Então, é totalmente improvisação. Então, acho que surge com o trabalho que ele tem um livro, um DVD chamado Tecnologias de Improvisação, que eu acho que surge de uma pesquisa, de uma investigação prática, e que ele vai refinando esse processo. Então, eles estavam dizendo, não, hoje em dia a gente não só improvisa movimento, mas a gente improvisa o estar em cena, porque às vezes eu estou aqui, mas eu percebi que o meu colega no trabalho dele, ele foi para um outro lado do palco, e eu tenho que estar ligado porque pesou tudo para o lado de lá, então eu vou fazer minha improvisação para cá, então não é só eu, a improvisação não está sozinha, não é você no seu mundo, né? Então, é todo um contexto ali. Ele entrou nessa dinâmica, eu sei que o contraste com essa dinâmica é essa dinâmica. Então, eles tinham que estar ligados em muitas variáveis e responder naquilo. E eu acho muito difícil que uma pessoa vá assistir, muita gente, e saber ou achar que aquilo é improvisação. Acha que aquilo é uma coreografia e que se ele for lá no outro dia, ele vai ver do mesmo jeito. Então, eu vi trabalhos mais de uma vez, lógico. Então, eu vi trabalhos bem no começo, lá na década de 90, em que no outro dia era a mesma coisa. Como foi se desenvolvendo para esse lugar? Não, que no outro dia não era a mesma coisa, entendeu? Então, são pessoas de nome, são pessoas que são pessoas importantes dentro do nosso campo, entendeu? São pessoas que refletem, são pessoas que são tanto pesquisadas, mas que são olhadas como um parâmetro, porque se reconhece nelas uma certa inteligência, uma certa trabalho consistente e sistemático de investigação, de pesquisa. Os trabalhos deles nunca são só a dança em si, mas ele está sempre dialogando com outras áreas de saber, ou outras artes, com outras tecnologias. Então, eu acho que é isso. Acho que a improvisação hoje em dia, graças à dança, graças aos processos evolutivos, está realmente fazendo as pessoas refletirem, se posicionarem de uma forma diferente. Não vai ser amanhã, não vai ser assim. Eu acho que ainda por muitas décadas, não sei séculos, mas por muitas décadas, a gente ainda vai estar muito fixo nessa coisa da dança, do lugar da representação. Mas eu acho que devagarinho a gente está... Porque isso eu também acho que a universidade, ela é um ponto definitivo nessa mudança. Porque antes, isso é uma coisa bem minha, não é baseado em ninguém,
Tem muita gente que não concorda, que acha errado quando eu digo isso, mas eu digo que eu acho que a dança por muito tempo ela estava no lugar do entertainment, da coisa bonitinha, assim, era uma coisa de enfeite, era uma arte de enfeite. E sem muita profundidade a gente não pode dizer, mas era uma coisa de enfeite mesmo, era uma coisa para ser bonita, para ser apreciada naquele lugar da beleza. Aquelas pessoas podem fazer coisas que eu não faço, e as pessoas se identificarem quase com a relação de circo, circense, o ser humano normal e aquela pessoa que dá nó no próprio corpo, que gira no ar, faz mil malabarismos. E eu acho que a dança, a academia, pela própria função de reflexão, de produção de conhecimento de uma forma totalmente diferente, as pessoas de dança que vão para a academia, elas começam, epa, mas espera aí, como é isso? Isso é assim? Será que é assim mesmo? Mas se não for assim, pode ser como? Então são perguntas básicas que catapultam você para lugares totalmente diferentes. Então muitos artistas, eu acho que esse diálogo é muito profícuo hoje. Artistas na academia, as pessoas que são da academia, que talvez não tenham uma prática de dança, dialogando com os artistas. E isso tudo eu acho que está modificando essa paisagem da dança, o campo como um todo, entendeu? Então hoje já é, para muita gente, eu vejo essa geração nova, não é uma coisa alienígena do outro mundo, pensar a dança, ler um livro de dança, ver um vídeo de dança conceitual e discutir sobre aquilo, pô, que massa, não sei o que, eu quero experimentar, vamos tentar experimentar isso. Eu acho que é a partir daí que esse processo evolutivo acontece, né? As coisas vão se transformando, eu não sei para onde vai, mas eu estou gostando do caminho, assim, eu estou gostando dessas mudanças, né? Eu estou gostando desse aprofundamento e entendimento, porque eu, pessoalmente, acredito que a dança é uma das atividades humanas que tem o maior potencial de aprofundamento do humano, da gente, na gente mesmo, e a gente na gente mesmo, porque a gente não é só no vácuo, né? Quando eu digo isso, a gente está sempre em relação. Então, esse ser relacional porque, como eu disse no começo, né? Você vai para a terapia. A dança, eu acho a dança e o corpo nas terapias, as terapias que começam a pesquisar o corpo e começam a entender a profundidade, as ciências cognitivas no seu desenvolvimento que chega hoje para a cognição incorporada, do embodied cognition. Então, provando a própria ciência mais dura que existe, neurociência, ciência cognitiva, mostrando que não existe separação de mente e corpo, de que o corpo é a coisa mais complexa que existe e que não existe nada que aconteça na vida da gente que seja fora do corpo. Então, e nada acontece sem movimento, não existe o não movimento. Então, esse movimento ele pode ser base para a arte, para a dança, para a arte do teatro, para a arte da fala, porque falar é corpo, para a arte da escrita, para a arte da música, para a terapia, para a educação, para tudo, porque tudo só acontece se houver um corpo e se houver movimento. Então, esse entendimento eu acho que trouxe já muitos olhares de fora para o que a gente faz na dança e está levando a dança para outros lugares que ela nunca se imaginou estar, eu acho. Não, porque eu sou muito cara de pau, eu acho. Eu sou muito descarado. Se não gostou, não gostou, mas eu estava afim. Eu sempre fui muito nesse lugar, assim, eu estou afim de fazer, eu vou fazer. Se eu não estou machucando ninguém, pode não gostar, mas se eu estou gostando, eu vou fazer até onde eu estiver gostando, entendeu? Então o parâmetro era mais esse. O que muda era justamente esse estado relacional da gente, entrando para trabalhar em companhia, o esquema era outro. Na época, eu mesmo tinha essa coisa da dança representacional, eu não tinha um corpo enquadrado no que seria um corpo ideal para dança, então eu fiz coisas absurdas com o meu corpo, eu dormia com o pé dentro na grade da cama para ficar com o colo de pé, eu ia dormir com a bunda na parede e as pernas abertas para ter mais abertura, e são coisas que eu acho irracionais, absurdas, mas que eu fiz. Então,
a gente introjeta muito, né, do mundo que a gente está. E como eu queria muito dançar, e o que o mundo da dança me apresentava nas minhas circunstâncias, porque já existiam pessoas por aí, mas não eram do meu acesso, trabalhando outras formas de dançar. Tanto é que chega um ponto que eu digo, não, eu não posso mais fazer isso, eu tenho que ir em busca da minha dança, do meu processo, do meu entendimento, entendeu? Mas a princípio não, assim, nunca. Eu acho até que eu devo ter sentido, assim, mas eu não. Eu não sei se improvisação é importante para os outros, eu não sei se improvisação é importante para a dança, mas eu sei que a improvisação é importante para mim, porque ela me coloca num lugar de experiência que eu acho importante, experiência de si, de mim. Eu acho que a gente está aqui para isso, para a gente se experienciar nesse universo. A gente escolheu vir para essa terceira dimensão aqui para isso. Eu acho que é um processo que eu me conheço, eu me revelo para mim. E nesse me revelar eu vou me entendendo melhor, eu vou melhorando como pessoa. Então as pessoas pensam, mas é só dançar, movimentar. Não, não é só isso, porque como eu disse antes, todo esse embasamento até agora, improvisar dançando não é só criar movimento, é criar-se. Então se eu não parto dessa perspectiva, talvez para uma outra pessoa, lógico, não vai ser. Mas como eu parto desse lugar, então para mim a improvisação para mim é quase uma filosofia de vida, assim, é uma prática tão importante quanto a meditação, é uma forma de meditação. Dentro dessa coisa que eu dizia, que mesmo dançando coreografias, eu estava tentando descobrir coisas sobre mim, cada dia, como é que eu resolvo isso no meu corpo. Eu entrava em espaços tão assim, tão que eu só conhecia na meditação, porque eu comecei também a meditar muito cedo e tive uma prática muito intensa dos meus 17 até os 30 e pouco, porque eu fiz sannyasi do Bhagwan Rajneesh, vivia metido em comuna de sannyasi, de gente que meditava, até hoje menos, mas ainda é uma prática. Então essa coisa de querer saber o que eu sou, como é que eu me resolvo na vida, como é que eu posso transformar isso em experiência que vá comigo quando essa matéria não existir mais, se for para algum lugar, né? Enfim. E eu acho que a improvisação, para mim, me coloca nesse lugar de eu me experienciar da forma mais total e completa possível, porque todos os meus aparatos, todos os meus aspectos estão juntos, se misturando. Meu aspecto estrutural, que é meu corpo, meus esquemas corporais, meu aspecto psíquico, emocional, minhas crenças, meus sonhos, minhas fantasias, meu aspecto relacional, da forma como eu lido com o mundo e com as pessoas. Então, para mim, é um processo muito profundo. E assim, é importantíssimo.